Nossa, que bom estar aqui. Compartilho das palavras da Gi. Vocês constroem um ambiente muito agradável, de presença de Deus, de comunhão, de palavra. Ontem, bom, para quem não me conhece, os homens, a maioria estavam aqui ontem, né? Meu nome é Adriel, esposo da Gi, há 33 anos, temos 2 filhos, a Adriele e o Adriel Filho. A Adriele casada com o Vitor, tem 3 crianças, Ana Clara, João Vitor e Maria Luísa. E uma alegria, nossos 3 netinhos, uma experiência maravilhosa. Você vai chegar lá. É muito bom. É muito bom. Principalmente que a hora que começa a encher as paciências, você entrega para a mãe e manda para casa. É uma delícia. E o Adriel, meu filho mais novo, casado com uma Gisele. Então, somos 2 Adriéis, casados com 2 Giseles, no dia 21 de maio. Onde que a gente foi? Foi no hotel há pouco tempo, né? Não sei. Aí o cara, nome Adriel, nome Gisele, nome Adriel, o cara olhou assim, tipo, errou? Não, não errou não, é isso mesmo. E a gente está muito feliz de estar aqui, né? Nós somos pastores, embora já há muitos anos não pastoreamos assim, uma comunidade, mas exercemos o nosso ofício com amor às pessoas que Deus nos conecta, às igrejas. Eu também sou professor por vocação, e a Gisele, psicóloga também. Então, vamos atuando, vamos nos dividindo em tantas tarefas, em tantas frentes, em tantos lugares abençoados, e é uma honra estar aqui com vocês. Ontem à noite, eu tive uma experiência que, quem compartilha a palavra assim, de vez em quando tem, de começar a folhear a Bíblia, tem uma ideia, ora, aí folheia de novo, tem outra ideia, ora, e essa não, e aquela não, e a Bíblia é imensa. E você tem aquela sensação de que não é isso, não é aquilo, aí você começa a esboçar alguma coisa, fica inseguro, para, aí começa a esboçar o outro, fica inseguro, para. E eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que dormir e deixar isso para amanhã cedo. Aí acordei umas 2 ou 3 vezes na madrugada, será que é esse? Será que é aquele? E a Gisele me alerta sempre, quando acontece assim, para, porque não é isso que vai acontecer. Aí eu parei. Aí, a hora que eu acordei pela manhã, eu fui tomar banho, me veio uma palavra à mente e um texto bíblico anexo, memória. E aí eu comecei ali cultivar aquilo, e a hora que eu cheguei aqui, cada canção, né, e aí não tem como dizer assim, vocês prestaram atenção, porque era comigo, né, eu que estava com essa intuição divina dentro de mim, e fui observando cada palavra, cada canção, essa última, então, assim, poderosíssima. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje, se Deus assim me ajudar e me permitir, porque eu acredito que é isso que Ele quer, mas agora cabe a mim dar conta do que a gente precisa fazer, é refletir um pouco sobre nossas memórias. A partir da inspiração de um texto bíblico de Josué, livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 3, nós vamos ler 2 pequenas porções, no comecinho do capítulo 3, e depois vamos virar algumas páginas, e vamos ler o final do capítulo 4, a partir do versículo 19. Josué 3, a partir do versículo 1, até o versículo 4, e depois o capítulo 4, versículos 19 a 24. Diz assim o texto bíblico. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o rio Jordão e pousaram ali antes de atravessarem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e ela. Não vos achegareis a ela, para que conheçais. Aí eu queria sublinhar essas últimas 2 frases do versículo 4.
Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca andastes, nunca passastes antes, diz outras versões. Então deixa a arca aí na tua frente, presença de Deus, para que ela mostre para você como construir o caminho, porque você está andando num caminho novo. Essa é a ideia. Capítulo 4, verso 19. Então, aqui é a conclusão do que estava anunciado ali, desde o capítulo 2 até o 3. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Já tinham atravessado o rio, já tinha passado tudo aquilo que Deus tinha ordenado fazer. Quem se lembra no texto bíblico, foi um milagre, as águas pararam, eles passaram, e Josué mandou colher 12 pedras do leito do rio, provavelmente pedras grandes, não é? E aí, então, agora nós estamos diante disso. Verso 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Há toda uma história aqui, não é? Para que todos os povos da terra, não somente os judeus, conheçam ou saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Em última análise, essa frase final significa: vocês vão temer o Senhor quando vocês olharem para a sua história e virem que Ele estava lá. Ele estava lá. Eu acredito, irmãos e irmãs, que uma das coisas mais poderosas que nos sucedem no processo de adoção divina, quando nós somos recebidos como filhos e filhas, e também, ou talvez, mais difíceis para nós, e é possível que alguns de nós ainda estejamos embaraçados nisso ou lutando com isso, é de entender que nós nunca estivemos sozinhos. E nesse processo de tantos anos contribuindo com o que Deus quer fazer na vida de tantas pessoas, uma das coisas que eu e Gisele sempre percebemos é que quando uma pessoa dentro dela, não fora dela, não é obra do obreiro que está ministrando, nem da pregação que foi pregada, mas daquilo que se processa dentro dela pelo poder do Espírito Santo e pela coragem dessa pessoa de fazer esse movimento interno, de começar a trilhar o caminho da sua vida e dizer: eu não estava sozinho. Eu não estava. Mas aí a mente mesmo faz aquele processo dialético e diz assim: mas você nem conhecia Deus, você estava mergulhado no teu pecado. Aí a tendência é dizer: não, ele não podia estar comigo lá. Então esse exercício, ele é muito difícil. Porque a racionalização faz com que você diga assim: não tem como. Mas eu errei muito. Meu erro foi crasso, negro. Pessoas sofreram com o meu erro. Ele não podia estar comigo lá. Estava sozinho. Ou alguém, ao ouvir isso, a mente começa a trabalhar e ele começa a fazer aquela viagem rumo ao passado, e se lembra dele ali na primeira infância, aqueles primeiros lampejos de memória que a gente tem, e o que ele vê é tão ruim, às vezes é tanta pobreza,
Às vezes é a memória da voz de um pai violento, de uma mãe chorando. Eu falo isso, a mente trabalha, né? Lembrando, por exemplo, da minha mãe rasgando as fotos de casamento e queimando do meu lado. E eu olhando, tem a imagem nítida. A gente estava sentado perto da pia da cozinha, era muito pequenininha, um pote de barro, aqueles de tomar água, com um copinho de alumínio, e ela colocando as fotos rasgadas e queimando, por causa de uma crise com meu pai. São casados até hoje, 51 anos, brigam por ciúmes até hoje, diga-se de passagem. Tivemos que acudir uma briga de ciúmes do meu pai com ela, agora recentemente. Eu olho assim e falo: Senhor, me guarda, eu preciso melhorar, não deixa eu fazer isso. Mas assim, é interessante, eles estão lá, juntos, construindo vida. E eu olhando para aquela imagem, mas essa imagem me marcou demais. Hoje eu sei que a instabilidade que ela criou dentro de mim, o medo dos meus pais se separarem, e aí a mente já conectou com outra imagem. Eu com 11, 12 anos de idade, meus pais tiveram uma briga e falaram: eu vou embora, minha mãe, e eu entro no banheiro, tranco a porta e começo a chorar. Eu não estava sozinho. Eles não estavam sozinhos. E foi o susto que eles tomaram dos meus gritos de choro no banheiro que levou eles a reconsiderarem a bobagem que eles estavam falando. Alguém pode ir um pouco mais longe e a mente fazer uma conexão com uma cena de abuso e a pessoa dizer: não pode ser, Adriel, ele não estava lá comigo. Eu sei, é muito difícil. É muito difícil. E eu poderia aqui continuar enumerando para você tantas possibilidades de nossas histórias que são tão duras, que não raramente nossa psique faz o serviço de apagá-las, colocá-las, não de deletá-las, mas de apagá-las da memória e colocá-las num abismo que existe dentro da nossa mente, dentro do nosso ser, chamado inconsciente, para que a gente não toque aquilo, por causa da dor. Mas é muito interessante também que nesse processo de sermos libertos da escravidão do medo, para fazer alusão a essa canção tão linda, muitas vezes o Senhor te pega pela mão e te diz: vamos lá. E Ele mesmo traz de volta. E você é colocado diante de um assombro. E você não sabe o que fazer com aquilo. Eu dizia para os homens ontem, aproveitando que algumas esposas estão aí, que essa é a nossa grande e fundamental diferença em relação a vocês. Nós não sabemos o que fazer com emoções. Então, a próxima vez que o teu marido der aquela travada do teu lado, seja mais compreensivo, por favor, porque ele está sofrendo. Eu estou falando isso, estou lembrando uma vez, eu e Gina, num congresso, o primeiro congresso nacional ou internacional de batalha espiritual, na cidade de Valinhos, 1992. Alguns aqui nem eram nascidos, né? Eu sei, eu estou velho, filha. E a pastora Valnice Milhomes me viu no meio da multidão, foi lá, me catou e me livrou, aquele jeito de general dela, né? Porque Deus, e eu fiquei ali assim, aquilo começou a mexer comigo tal, e a Gi estava num outro lugar recebendo oração, ela terminou a palavra, eu saí andando, que nem um rato correndo da vassoura, assim, de verdade, tá? A Gi lembra, né, Gi? Achei um canto, fiz assim, ó. Não foi? Gisele foi correndo, ela achou que a Valnice tinha me humilhado, me magoado. Eu só estava tentando processar. Espera aí, foi uns negócios assim, e é interessante, né? Olha que coisa. E eu, como a ministração é sobre memória, eu estou aqui atuando sobre a minha. Algumas coisas que ela falou tinham a ver com o que eu me tornaria. Ela usa a palavra general. E aí eu penso, né, na carreira militar, na autoridade,
Eu? De quê? Escravo, aprisionado ao meu passado, sentindo-me diminuído, incapaz, uma memória distorcida, atado a interpretações que eu fiz do que eu vivi, que eu não tinha consciência. E o mais interessante disso é perceber que, por exemplo, você recebe uma palavra assim, e talvez alguém se identifique com isso, e de vez em quando você lembra dela e fala, mas nunca se cumpriu aquilo. É o que você pensa. Mas uma coisa que a gente aprende sobre essa voz de sabedoria divina sobre a nossa vida, é que tudo é processo, não é mágica. Não é porque é profecia que é mágico, que você vai amanhecer de outro jeito. Nesse sentido, uma das palavras mais significativas que eu recebi de um homem, um dia ele falou, Adriel, vai chegar um tempo na tua vida que tudo que você puser a tua mão vai prosperar. Coisa chata, porque você passa o resto dos seus dias futuros brigando com as suas insatisfações, com os seus fracassos, e você diz, ou ele estava muito errado, ou eu sou muito ruim, não sei, mas não vai acontecer. Mas hoje, independentemente do quanto eu prospero ou fracasso, eu sei que aquela palavra coloca uma farpa na construção de memória. E toda vez que eu volto nela e olho para ela de um jeito distorcido, aquela palavra está ali para falar, tem um negócio errado aí, Adriel, no teu jeito de pensar sobre você. Então, a palavra não está ali para fazer acontecer, mas ela está ali como uma pedra dentro do calçado, que toda vez que eu ando de forma distorcida, ela me incomoda. E ela diz, ainda não é isso, mas ela não responde, ela não fabrica aquilo que eu vou me tornar, é processo de vida. E às vezes serão décadas até que você consiga ir tomando posse da tua terra prometida. E ao falar isso, eu me lembro do Abraão, capítulos 13, 14, não me lembro bem, quando ele tem aquele processo de desavença com o seu sobrinho e ele tem uma atitude de hombridade, ao invés de ele, o mais velho, o patriarca, dizer, eu vou para cá, some para outro lado, ele olha para o seu sobrinho e fala, escolhe o lado, que eu vou para o outro. O sobrinho olha o melhor da terra e fala, eu vou para lá, eu vou para onde a porta está aberta, eu vou para onde o mercado está atuando, eu vou para o lado, né, que eu sei que vai dar certo, e vai para as campinas de Sodoma. E Abraão olha do outro lado, tem montanha, e montanha na Palestina é montanha, né, irmãos? É pedra, terra e areia, não tem arvorezinha, não é igual a montanha aqui de Santa Catarina e Paraná, não. Aquele verde maravilhoso com aguinha escorrendo, nada disso, é tudo seco. E ele começa a subir aquela montanha, a gente não sabe, a palavra não descreve o que Abraão estava sentindo ali, mas Deus olha para ele e fala, sobe o monte, olha, até onde o teu olho alcançar, tudo isso é teu. Agora desce e anda, percorre a terra, explore, vá fundo, cada canto. E o mais interessante disso é que nesse processo a mulher dele morre, e Deus falou para ele, a terra é tua, mas a mulher dele morre e ele tem que comprar uma caverna para enterrar a mulher, porque a terra já pertencia a uma outra pessoa, ele não podia chegar lá e falar, Deus me deu. Ele vai e compra o lugar para enterrar a própria esposa, e a palavra está ali desafiando ele a acreditar, você vai mais longe, Abraão. O fato de eu ter te falado que isso aqui é teu, não significa que você vai simplesmente sentar e expulsar todo mundo. Anda na terra como um peregrino, aprende a viver como quem não tem, e toma posse. Desvenda a tua realidade, desvenda a tua história. E um pouco mais adiante, no capítulo 18, se não me falha a memória, versículo 17, Deus olha para Abraão e fala, põe em ordem a vida dos teus filhos, porque, vamos ler, eu não vou citar direito, Gênesis 18, por favor.
Disse, 18:17 de Gênesis, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão virá a ser uma grande nação, e uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Verso 19, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e juízo. Presta atenção na última frase. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Traduzindo, segundo eu entendo, Abraão, você precisa pôr em ordem tua casa e pôr em ordem a casa dos teus filhos, porque a promessa é tão grande que não cabe na tua existência. Ela vai escorrer pelos teus filhos, pelos teus netos, e até hoje o povo de Abraão fala da promessa que aquele homem recebeu. Vocês entendem a metáfora? E é interessante, e eu refleti um pouco com os irmãos que estavam aqui ontem, que você entenda ou não, você queira ou não, você goste ou não, você aceite ou não, a tua vida se derrama sobre outras pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. Se você resolver continuar debaixo dos seus traumas, seus filhos aprenderão dos seus traumas e os repetirão. E a despeito de ser espiritual ou não, o nome disso é aprendizado, é modelagem. Entenderam? Deus está nos desafiando, quando nós cantamos essas canções, Deus está nos desafiando a andar a nossa terra. Nós estamos olhando para diante e vendo tanto um mar de possibilidades, tantas coisas que estão diante de nós, tantas possibilidades, tantos sonhos, tantos caminhos que podem ser construídos, que obviamente nós não sabemos se conseguiremos ou se não conseguiremos, mas que estão diante de nós. Todos os dias, por mais difícil que esteja a nossa situação, nós levantamos com uma esperança renovada, com uma força renovada para o trabalho, pois de onde vem isso? Por que depois de errar tanto, depois de sofrer tanto, e aí eu falo até ao coração dos mais velhos, porque os mais novos ainda não erraram tanto, mas vão errar. Mas por que é que a gente continua? Eu me lembro de um aniversário de casamento que eu e Gisele estávamos tão tristes que não tinha o que comemorar. Não entre nós, mas era tanto problema que a gente não tinha nenhuma energia para comemorar. Nós nos abraçamos e choramos juntos dentro do quarto, agradecendo a Deus porque nós estávamos sobrevivendo àquela dor. E nós sobrevivemos àquela dor. O nosso casamento sobreviveu àquela dor. O nosso ministério também sobreviveu àquela dor. Por mais que tenhamos sofrido, por mais que tenha sido doloroso, não tirou de nós o poder da vida, o poder de construir a existência junto com Deus. Nós temos uma energia muito poderosa que vem de dentro de nós e que nos estimula a vida até o fim dela. E graças a Deus por essa força vital de vida. Graças a Deus que nós conseguimos nos levantar toda manhã quando tudo está escuro. E muitas vezes reconhecemos que é sobrenatural, porque tudo está para nos acorrentar na cama, mas a gente levanta. A gente esconde a lágrima do filho, porque ele não precisa saber naquele momento, e prospera naquilo que temos que fazer. Sozinhos, muitas vezes, solitários na alma, mas continuamos. Por quê? De onde vem isso? Vem da tua história. É muito importante, se você quer construir essa transformação tão gloriosamente prometida nas Escrituras, de construir esse caminho que você nunca andou antes, esse futuro que está diante de você, os sonhos que Deus coloca na tua mente, no teu coração, os planos que você faz na tua casa, aquilo que você escuta de Deus, que você diz assim, como que será que isso vai se cumprir?
mas que de alguma forma move tua vida. É muito importante que você entenda que o que define o teu êxito ou as voltas pelo deserto é a atenção que você dá ao que tem dentro de você. É muito pertinente, inclusive, nós olharmos para a Escritura e vemos o conflito que essas próprias grandes figuras que estão na Escritura sempre tiveram quando Deus chegava nelas e falava: olha, eu te escolhi para... Eu? E aí a gente lembra de Moisés, de Jeremias, tantos outros. E por que é que isso acontece? Porque todas as vezes que nós somos desafiados a essa construção, todas as vezes que o Senhor nos chama para colocar o pé em cima das águas e andar com Ele, todas as vezes que nós estamos diante de um novo e sentimos medo, esse medo ou qualquer outra emoção tão natural que surge em nós, tende a se conectar inevitavelmente com a nossa história. Não importa se é a história depois que você se converteu ou a história de antes que você se converteu, nada se apaga dentro de você. E você precisa estar consciente disso. Porque por mais que você anuncie na canção que você não é mais escravo do medo, o medo é constitutivo de todos nós, e a gente amanhece e anoitece com ele, e muitas vezes não se dá conta do que ele está produzindo dentro de nós. O que nos torna livres da escravidão do medo, não do medo, mas da escravidão do medo, é a consciência que nós temos do que ele produz dentro de nós. Então, se quando Deus te chama para um caminho novo, você olha para você mesmo, você olha para os seus complexos, você olha para as configurações que você mesmo fez de você e diz: eu não posso, e atribui isso a um ato de humildade, você continua dando voltas. É por isso que a gente percebe quantas pessoas se convertem, se sentam numa cadeira como essa, mas passam dia após dia extremamente aquém do que elas poderiam viver, repetindo práticas, desviando-se de desafios e evitando ser confrontado pelo novo. Como isso diz respeito a você? Se hoje você tivesse que olhar para o teu passado e tirar de lá 12 pedras que te constituem, não em termos de boa ou má, bonito ou ruim, mas que falam muito sobre quem é você. E por que você está onde você está? Por que você está fazendo as coisas que você faz? Por que você está construindo esse caminho? Que pedras seriam essas? Que memórias seriam essas? Porque em muitos momentos da nossa vida, nós corremos o risco de nos perder. Um determinado acontecimento, uma perda, um sofrimento, uma dor, uma mudança muito drástica, pode nos levar a nos perdermos de nós mesmos. Eu disse recentemente, eu acho que falei para o Aquiles e para a Martinha na noite da sexta, mas eu comecei a notar que esses tempos, aconselhando principalmente meninos mais jovens, meninos homens, obviamente, não mulheres, porque raramente eu aconselho individualmente mulheres, mas vale para as mulheres também, e principalmente os mais jovens, meia idade, vamos dizer assim, né? Perto de 30 anos, talvez um pouco mais, é porque são as pessoas que eu lembro, e não há ninguém daqui, obviamente, né, da minha trajetória. Como eu tenho repetido a frase: não joga fora a criança junto com a água do banho. E eu não sei se você entende a metáfora, mas ela diz respeito a atitudes que nós tomamos muitas vezes em prol de uma libertação, de uma grande mudança, de uma repaginada na vida, de liberdade,
que na verdade é um baita de um conflito interno que a gente não está elaborando? E que, para se livrar de algum tipo de dor, tristeza, frustração, peso, sabe Deus lá o quê? A gente começa a fazer uma curva imensa sem dar seta, e com essa curva vai caindo coisas da nossa vida que não tinham que cair. Eu não vou jogando fora só aquilo que me prendia, eu não jogo fora só a religiosidade, eu não jogo fora apenas as minhas frustrações, eu jogo fora princípios, eu jogo fora meus valores, eu vou abrindo mão de tudo, porque eu estou olhando para fora de mim, tentando me igualar com alguém que eu suponho ser muito feliz, muito bem realizado, e ao olhar para o outro, eu estou olhando para uma terra que não me pertence, que eu nunca andei nela e nunca vou andar, porque aquele outro, por mais bonito, por mais bem aparentado, por mais feliz que possa parecer, não tem nada a ver com a minha história, e eu só vou conseguir construir realização quando eu construir dentro da minha história, não fora dela, não me espelhando em seja quem for. Isso é diferente de inspirar-se, é querer imitar plasticamente a felicidade do outro sem história. Vocês me compreendem? E a hora que a pessoa faz isso, você olha para ela e fala assim, quem é você? Porque 15 dias atrás, 1 ano atrás, eu te encontrei, você falava tal coisa, agora você fala o inverso. Como que alguma coisa está muito errada? Ou aquele que eu conheci não era você, ou eu não conheço você, eu conheço um outro. E não raramente isso acontece com resultados muito trágicos. E eu me lembro um momento da minha vida, por volta dos 40, que eu comecei, 40 a gente gosta de fazer conta do passado, né? E eu comecei a olhar para trás e fazer conta, o que valeu a pena? O que eu fiz de bom? E comecei a fazer exatamente esse movimento que eu estou falando para vocês. Encontrar com amigos que estavam numa situação e eu passando luta naquilo que ele estava tão diferente de mim. Olhei para a minha adolescência, parei de estudar com a desculpa que era para trabalhar, ajudar meus pais, e hoje eu sei que era desculpa, porque tanto homem, tanta mulher estudou e trabalhou, é desculpa. Mas quantos anos, querida Rio, eu carreguei essa desculpa como sendo a verdade, porque eu não queria olhar para dentro de mim e falar, não, você foi covarde, você não deu valor ao capital que você tinha na tua mão, porque eu te dei inteligência, eu te dei capacidade para ser professor, mas você jogou tudo para cima, porque você não queria enfrentar isso. Só que na época você não conseguia. E tanta coisa que eu comecei a enfrentar dentro de mim. O zelo pastoral, eu lembro que uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, sabe qual é o teu problema? Meu e da Gisele, inclusive, ela falou. Quando Deus pede uma coisa para vocês, vocês entregam mais do que Ele pediu. Vocês sacrificam mais do que tinha que ser sacrificado. E eu fiquei numa sinuca de bico tão grande, com 30 anos você não fica em sinuca de bico. Alguma coisa você chuta. Eu olhei para a palavra dela, eu olhei para o que eu fazia, eu falei, eu vou chutar a palavra dela. Porque eu não tinha condição naquele momento de dizer assim, vou equacionar melhor o que eu sacrifico. Então, as minhas decisões em Deus eram sempre muito radicais. E essas decisões imprimiram sacrifícios e sofrimentos que não eram necessários, e principalmente para a vida dela e para a vida dos meus filhos. E o movimento interno que isso causou foi dizer, que droga que eu fiz da minha vida. Essa frase se instalou dentro de mim. Na verdade, a palavra era outra, mas ela não cabe aqui. E ao aceitar essa palavra, eu comecei a deteriorar todo o plantio de Deus na minha vida. Eu comecei a olhar para as horas infindas passadas num gabinete com gente que não deu valor e falar, o que eu estava fazendo naquela droga daquela sala? Eu podia estar cuidando dos meus filhos. Eu podia passar mais tempo com a minha mulher, que é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Por que eu fiz tanta coisa? Por que mudar tanto? Cada mudança era aquela quebradeira
não só de móveis, de finança, de tudo, os filhos sofrendo com transição. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiquei num lugar só? Eu lembro que eu estava na Bolívia, um pastor que cooperava comigo como missionário falou: hermano, tienes que quedarte em um solo lugar, hermano. Tu cambias muito. Mas eu estava atrás de algo que ele não estava. E agora nós batemos o nosso recorde em Jundiaí, 11 anos. Mais de 27 mudanças, contando as dentro de cidade. É muito para uma existência, Aquiles. E eu comecei com a frase: o que droga que eu fiz da minha vida, pegar tudo isso e começar a abrir a lata da lixeira e falar: eu acho que eu vou fazer uma curva aqui. Lembrando do Salmo 73, olhando para a prosperidade dos outros, quase que os meus pés escorregaram. Quase que eu me perco de mim. Você só é quem você é hoje por causa do que você viveu. Não apesar disso. E você vai se tornar quem Deus quer que você seja por causa de tudo que você viveu. Não menospreze o território da tua existência. Eu quero convidar você hoje, baseado em tudo que nós já ouvimos aqui naqueles cânticos tão maravilhosos, onde ele anuncia o quanto ele está conosco, que nesses dias você se desafie a se voltar para dentro de você mesmo e permitir que o Espírito Santo vá abrindo as portas da tua experiência e vá entrando por ela, vá lembrando de você, vá lembrando dos muitos momentos da sua vida, com a convicção de que Ele estava lá. Ele estava junto de você, construindo algo que nós não conseguimos entender. Não quer dizer que tudo era bom, não quer dizer que Ele permitiu o que te prejudicou, quer dizer simplesmente que de alguma forma que você não entende, essa é a tua história e não vai ter outra. E é com essa história que Ele está construindo algo para glorificar o nome dEle nessa terra. Acredite nisso. Acredita nisso. E Ele está redimindo cada ponto da sua história, e Ele está conectando diferentes pontos, diferentes momentos do que você viveu, para que você possa construir essa jornada. A arca está indo na tua frente, ela está te convidando: vem comigo, vamos juntos, deixa eu fazer com você, e faça junto comigo aquilo que eu tenho para você. Torne-se o melhor que Deus tem para a tua vida. E sabe como você deve lidar com aquilo que te faz sofrer, com aquilo que dói do teu passado? Deixa isso te tornar uma pessoa mais sensível. Permita que cada experiência da tua vida torne você uma pessoa mais sensível ao teu próximo. Se te faltou um pai amoroso, uma mãe amorosa, seja o melhor pai que você pode ser. Dê aos teus filhos, lembre-se de cada momento que você queria um abraço, abrace de forma intensa e contínua todos os que você puder abraçar. E depois abraçar demais seu filho e sua filha, comece a abraçar outros. Estenda esse teu amor, essa tua carência por ser tocado, deixa Deus usar isso. Se você viveu experiência de dor, se você viveu experiência de abuso, permita que o Espírito Santo te faça entender melhor o coração daquele que sofre, sem muitas vezes o amparo que você tem recebido da parte de Deus, e seja você o amparo para quem sofre essa dor tão terrível, porque Deus limpa nosso coração desse tipo de dor. Você passou fome?
você não podia comer bem. Não se esqueça que exatamente agora, mais de 30 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. E tem muitos deles bem perto de você. Estende a tua mão. Não poupa teus recursos. Não come todas as suas sementes. Estenda, consiga acreditar, não importa o quanto você tem, consiga acreditar que você é mordomo, como nós ouvimos aqui hoje. Não importa a quantidade. Não feche o teu coração para o aflito. Você foi uma pessoa complexa? Você tinha muita dificuldade de resolver teus problemas internos? Estude psicologia. Faça como a Gisele, como tantas outras pessoas. E vá abrir um consultório e vá abençoar gente. Eu não sei qual é a tua história, eu estou tentando aqui pensar exemplos, mas você sabe. O teu território é o lugar onde Deus está construindo uma história maravilhosa. Não seja você quem vai impedi-lo de fazer isso. Caminha com Deus. Desce do alto da montanha desse culto e vai andar teu território. Explora junto com Ele e torne-se aquilo que Deus quer que você seja, para que quando você deitar o sono da morte, você tenha saudade do que você viveu aqui e não vontade de ir embora. Isso é possível. Deus quer fazer isso com a gente. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar. Meu Deus, que bom nós estamos aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar reunido com meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado pelo convite, pastor Aquiles, dos demais anciãos e anciãs. Obrigado por estarmos reunidos em torno de uma mesa tão farta, de uma presença que se manifesta na primeira nota do teclado, do piano, e vai nos atravessando de dentro para fora. Bom, pelo menos a mim, Senhor. Atravessado pela beleza do mistério da vida. Atravessados pela realidade de que há um mundo dentro de nós que nós pouco exploramos. Mas esse mundo dentro de nós é que oferece a energia pulsante que nos desperta a cada manhã para viver, para trabalhar, para amar e ser amado. Nós não a enxergamos, às vezes nem a identificamos, mas essa energia, essa força de vida está aí, construída a partir da história de cada um de nós, das imagens que projetamos na mente de quem nós somos, do que temos que fazer. Não pensamos no que temos que fazer, fazemos. Não pensamos em quem somos, simplesmente somos, mas por detrás desse mistério há um poder que o Senhor permitiu que fosse criado como uma lenha que queima dentro de uma lareira e aquece a casa, com cada fragmento de história que nós temos. E ali não estão só os fragmentos bons, os momentos de alegria, de prazer, estão também as experiências de dor, de sofrimento, de solidão, tudo junto, numa mesma fogueira, ressignificado, transformado e operado para que nos tornemos aquilo que a sua palavra já disse que nós hemos de ser. Apesar disso, há forças que nos movem, que nós precisamos olhar melhor para elas, porque às vezes nós estamos sendo puxados para um lado e não vamos, outras vezes estamos sendo induzidos ao desvio e não nos damos conta. Inventamos desculpa, falamos coisas que não correspondem à realidade dos fatos, mentimos para nós mesmos, numa forma de atenuar qualquer peso de crítica, de auto-julgamento ou julgamento alheio,
não nos reprovamos naquilo que aprovamos. E só depois de muito tempo, como eu disse aqui sobre mim hoje, nós vamos perceber que era outra coisa. Que mistério que é essa ampla paragem chamada existência, cheia de ravinas, cavernas, montanhas. E às vezes eu fico olhando de fora, eu não quero entrar lá, eu não quero ter contato, tenho medo, sinto-me sozinho. Quando começo a andar, as emoções vão voltando, eu não sei o que fazer com elas. E aí eu volto, saio correndo, engreno no automático e continuo vivendo um dia atrás do outro, enquanto dentro de mim alguma coisa diz que eu preciso mudar. Então, Senhor, dá-nos hoje a coragem que nós não temos. Dá-nos hoje a graça que está nos faltando. Talvez o apoio de um ombro amigo, de um profissional, de um pastor exercitado, uma pastora, que possa ir nos ajudando, não falando para nós, mas ir nos ajudando a nos encontrar no caminho. Para que a nossa luz vá brilhando e a gente vá se tornando todo aquele potencial que tinha dentro de nós, esquecido, aquela pérola de grande valor ali, oculta naquele campo, mas que está lá, esperando a gente comprar o campo e tomá-la. Quantos dons tem aqui, Senhor, quanta potencialidade submersa, quantos valores, quanta comunicação, quanto ministério, quanta coisa, quantos empreendedores, quantos homens e mulheres capazes de mudar a história de pessoas estão aqui hoje, nessa manhã. Alguns ainda na juventude, na tenra-idade, outros vivendo os conflitos da meia-idade. Todos nós, Senhor, com uma coisa em comum, somos um território a ser explorado, somos uma terra a ser possuída, somos uma história para ser contada, junto do Senhor. É como se tivéssemos um livro em nossas mãos e na poltrona em frente estivesse você sentado, esperando para ouvir, enquanto você já sabe da história toda, mas querendo ouvir, feito um pai, quando descobre que o filho já sabe ler, a história mais chata, mais velha, mais antiga, mas ele quer ouvir. Este é você, sentado diante de nós, dizendo, conta-me quem você é. Diga-me o que você pensa de tudo isso. Pode falar a verdade. Você acha que eu não estava lá? Você acha que todo mundo errou com você? Fala, meu filho. Fala comigo. Para que ao falarmos, ao olharmos de frente para tudo, nós mesmos comecemos a ouvir nossa voz e digamos, ah, que besteira que eu estou falando. Eu não sabia que eu pensava desse jeito. E assim, o Senhor vai nos ajudando a reconstruir memória, a reconstruir história, a desfazer laços de morte, acordos que nós fizemos com a morte, acordos que nós fizemos com a depressão, acordo que nós fizemos com o fracasso, acordo que a gente fez com a pobreza, porque a gente não está preparado para ser outra coisa, a gente não está pronto para ser aquilo que nós estamos destinados a ser. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos e irmãs, que a gente vá seguindo tua arca nesses dias, por onde ela nos leve, e que esse caminho novo vá sendo construído por nós, junto com o Senhor, pisando esse território tão bonito e tão sagrado, de construir essa vida tão breve, tão curta, tão bela, tão intensa, no meio de toda a sua dor, de toda injustiça,
Ajuda-nos a olhar para aquilo que o Senhor quer que a gente veja e não para aquilo que os outros mostram para nós. Ajuda a gente a sair dos binarismos, vermelho, azul, direita, esquerda, certo e errado, e ir seguindo com o Senhor. Ajuda-nos a parar de ouvir a voz do mundo, a voz dos homens, a voz daquela teologia fria, arrogante, que sai da boca de gente que gosta de controlar a vida dos outros, e olharmos para o Senhor, para o Jesus de Nazaré, andando as estradas empoeiradas da Palestina, procurando uma mulher com um cântaro para conversar, e te seguirmos nessa jornada. E se tivermos que olhar para algum lugar, que olhemos para dentro de nós, para encontrar sentido e significado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.